Olá, sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby que leva informação segura sobre pediatria à sociedade. Nesse episódio, falaremos sobre uma área da pediatria muito interessante, alergologia e imunologia. Para falar sobre esse tema, estaremos conversando com a minha amiga muito querida, doutora Valéria Joaquim. Valéria tem um currículo extremamente extenso que eu vou ter que olhar alguns pontos desse seu currículo. Valéria é uma colega médica, graduada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é pediatra. Ela concluiu a sua pós-graduação em alergologia e imunologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Ciências da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, atuou como médica pediatra do Hospital Federal Cardoso Fontes durante muito tempo, no qual foi coordenadora do ambulatório de imunodeficiências primárias. Não bastasse tudo isso, e tem muito mais, Valéria, como disse, é uma amiga muito querida, eu conheço totalmente a competência do trabalho dela. Valéria, seja muito bem-vinda ao nosso PBcast. É um prazer enorme estar aqui com você, Guilherme, né? Nessa casa que eu já trabalhei durante tanto tempo, tenho um carinho imenso por todo mundo que trabalha aqui, então é com muito prazer que eu estou aqui conversando com você hoje. Valéria, mais uma vez, obrigado. E como eu estava conversando com você antes, o PBcast é um podcast que leva informações a muitas pessoas que não são da área de saúde, é o grande grupo que nos acompanha, e também alguns colegas da área de saúde que acompanham os nossos episódios. E aí eu queria, então, sempre te perguntar, como se a gente estivesse falando mais para essas pessoas que não são da área de saúde, mas fique à vontade em colocar também alguns termos que você achar que são interessantes para os nossos colegas. Mas eu te pergunto, então, muito uma coisa inicial, né? A gente falou que a gente está falando um pouco de alergologia. Alergologia, alergia, é tudo a mesma coisa? Como é que é esse conceito? Sim, é a mesma coisa, a mesma especialidade, né? A alergologia é a especialidade que trata das doenças alérgicas como um todo. E as doenças alérgicas, elas têm uma abrangência muito grande. Você pode ter alergia respiratória, alergia dermatológica, né, de pele, uma manifestação do trato gastrointestinal, enfim, a alergia pode ter comprometimento sistêmico. Então, é uma especialidade que tem uma abrangência bem grande. Perfeito. Então, a gente já começou a desvendar um pouco esses nomes, né? A gente, na medicina, usa sempre termos, às vezes, que são um pouco mais herméticos para as pessoas que não são da área de saúde. E aí a gente falou no início que a gente ia falar de alergologia e de imunologia. E a imunologia, como é que é essa relação? O que é exatamente a imunologia e o que é essa relação dela com a alergologia? A imunologia, né, é uma ciência, né, uma especialidade que está relacionada ao nosso mecanismo de defesa do nosso organismo. Então, frente a qualquer adversidade que possa causar algum risco de prejuízo à nossa integridade física, o sistema imunológico está ali 100% do tempo vigilante em relação a isso. Então, ele engloba, na verdade, a especialidade de alergologia, né? A alergologia está inserida dentro dessa especialidade maior, que é a imunologia. E a imunologia, então, ela tem um componente fundamental no controle das infecções, no combate às infecções, mas também no controle de respostas inflamatórias exageradas, no controle de mecanismos onde a gente pode ter uma desregulação que leve ao reconhecimento de partes do nosso organismo como não próprios e acabar reconhecendo aquilo como algo inadequado, e a gente combate aquela célula tecidual, que são as doenças autoimunes, de uma forma muito simplificadamente explicando esse mecanismo. E também no combate, na vigilância integral a uma célula normal que em algum momento se mute ali. Então, a gente está sempre, né, reciclando, mutando novas células, nosso organismo está sempre em renovação. Em algum momento, uma célula pode sair do padrão normal. Essa vigilância, né, imunológica, ela reconhece aquela célula normal que é gerada e elimina aquela célula do nosso organismo. Então, é a vigilância contra tumores, por exemplo. Então, você identificou uma célula que teve uma característica de anormalidade, o sistema imunológico competente, ele é capaz de reconhecer aquela célula e eliminar antes que ela prolifere e aquilo se transforme numa patologia tumoral. Então, o sistema imunológico ele tem várias funções, né? Eu costumo dizer que o imunologista, ele está dentro de todas as especialidades, ele se mete na especialidade de todo mundo, porque em qualquer setor a gente pode ter uma
alteração imunológica que é necessária a intervenção do imunologista. Perfeito, Valéria. Só com essa sua explicação, eu acho que, óbvio, né? Nós que somos da área de saúde, os colegas que são da área de saúde que nos acompanham, entendem essa complexidade, essa relevância, né? Você usou um exemplo que eu achei ótimo, né? Ela está dentro de todas as especialidades, é verdade, né? Agora, principalmente para as pessoas que não são da área de saúde, que também, óbvio, pela sua explicação, já veio o tamanho, né, dos temas, a gente poderia, se a gente quisesse, fazer vários e vários encontros de podcast sobre vários temas que a gente tem, seriam muitos episódios se a gente fosse separar todas as possibilidades de discussão de conceitos dentro desse guarda-chuva, né? Mas, assim, dito isso, e ficando claro dessa relevância, como que a gente exemplifica, na realidade, assim, traduzindo, qual a importância, então, de a gente estar falando da alergologia, da imunologia, dentro do universo da criança, dentro desse universo pediátrico? Qual a importância de discutir esses temas, ou a aplicabilidade dela, dentro do atendimento pediátrico? Então, as doenças alérgicas, elas são extremamente frequentes, né? Bastante comuns, não só na faixa etária pediátrica, mas também na faixa etária do adulto, mas as crianças costumam ter muitas manifestações de alergia, muitas vezes são confundidas com outras situações, e tem pessoas que têm infecções recorrentes e que não são alérgicas, né? Tem pessoas que têm muitos sintomas virais, respiratórios e também não têm doenças alérgicas, mas as doenças alérgicas, elas são frequentemente as causas dos sintomas recorrentes respiratórios, né? Por exemplo, como nas rinites alérgicas, nas crises de asma brônquica, né? Com quadros recorrentes de desconforto respiratório, tosse, chiado. E qual é o impacto disso, né, na qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, são crianças que estão frequentemente doentes, que muitas vezes um quadro gripal se arrasta por semanas, né, que muitas vezes situações que seriam totalmente inofensivas para uma pessoa que não é alérgica, para aquela pessoa que é alérgica se torna um grande problema, né? Então, entrar em contato com um animal, entrar num ambiente que tinha um pouco mais de poeira. Então, o alérgico ele é hipersensível, ele é hiperreativo a essas questões ambientais e, por consequência disso, ele manifesta sintomas com muita frequência. Então, são crianças que frequentemente demandam um atendimento, muitas vezes até de emergência, né? Consultas médicas frequentes, faltas escolares frequentes. Então, ela tem um impacto muito significativo na qualidade de vida. Não falando apenas das doenças respiratórias, mas também das doenças que acometem a pele, né? Muitas vezes são extremamente estigmatizantes, incapacitantes para o dia a dia daquele paciente, uma dermatite atópica grave, por exemplo. Então, são doenças que são muito prevalentes e que realmente demandam um número alto de consultas médicas e de atendimento especializado. Perfeito. Eu acho que esse termo que você usou de serem prevalentes, essa prevalência já mostra a pertinência, a relevância, a gente está discutindo isso. E a gente entende, assim, né, eu acho que existem alguns temas na área de saúde, na área médica, que são de muito domínio público, né? Hoje em dia a alergia tem muito essa característica, né? A gente até ouve, às vezes, em rodas de colegas que não são médicos, falam, poxa, mas todo mundo hoje em dia é alérgico, todo mundo tem alergia e tal. E aí, falando um pouco disso que você está comentando, e a gente estava falando um pouco, né, voltado mais para a criança, porque, em regra, né, o nosso podcast tem muito essa questão de trazer mais frequentemente temas de criança, mas a gente sempre gosta de trazer também uma realidade do adulto. No que difere um pouco essa coisa da gente conversar das características alérgicas ou desse universo da alergologia, da alergia, dentro do universo das crianças e do adulto? O que eles são semelhantes ou diferentes? Existem algumas diferenças, né, na apresentação clínica de algumas condições clínicas alérgicas no adulto para a criança. Uma delas é a dermatite atópica, né? A forma de apresentação da dermatite atópica na criança, a localização das lesões é diferente do adulto, então isso às vezes dificulta um pouco o diagnóstico do adulto, até porque às vezes as pessoas pensam que são doenças mais pediátricas, então quando a manifestação começa mais intensamente na faixa etária do adulto, às vezes isso dificulta o diagnóstico de alguns pacientes e atrapalha, obviamente, o tratamento. Mas as doenças respiratórias, elas têm um padrão de apresentação clínica muito parecido, né? Embora existam particularidades na criança, até pela questão da imaturidade do trato respiratório, então a questão de diagnóstico diferencial até com bronquiolite numa criança menorzinha, né, um bebezinho, mas assim, os sintomas de rinite, de asma brônquica, eles são muito similares tanto no adulto, quanto no adolescente, quanto na criança.
São doenças crônicas, né? É importante a gente falar isso aqui, porque como toda doença crônica, ela pode ter uma evolução perene, né? Com sintomas realmente mais frequentes, mas ela também pode ter evolução, que é o mais comum, inclusive na faixa etária pediátrica, de surtos. Então, passam períodos que o paciente está bem, daqui a pouco ele tem novamente aqueles sintomas. Então, essa recorrência dos sintomas, inclusive, é importante para o diagnóstico de uma doença ser alérgica ou não. O adulto, ele já tem uma tendência maior a ter sintomas mais perenes. Mas isso é muito individualizado, né? Inclusive a gravidade dos sintomas é muito diferente de paciente para paciente, né? E isso vai determinar qual conduta terapêutica vai ser mais adequada para cada caso também. Perfeito, Valéria. E aí, você já deu uma dica de uma coisa que eu queria te perguntar, que foi outra coisa, a conduta terapêutica, né? As famílias que vivem com pacientes que têm manifestações alérgicas, conhecem, né, com essa frequência, com essas manifestações. Mas em termos de tratamento, né, que a gente tem algumas possibilidades, a gente vai poder conversar um pouco rapidamente sobre elas, mas eu ia te perguntar diretamente de uma situação que a gente conhece, muitas famílias conhecem, que são as vacinas para alergia, né? Como é que é exatamente isso? Porque, né, como é que funciona essa da vacina? O que a gente pode dizer sobre vacinas para alergia, para esse universo das alergias das crianças? Bom, as vacinas são um tratamento muito bem estabelecido, né, com uma eficácia comprovada. A questão é você identificar de fato se aquele paciente ele é candidato a fazer aquele tratamento. Então, antes de qualquer coisa, assim, uma anamnese muito bem conduzida, uma história clínica muito bem conduzida, estabelecer de fato a relação entre aquela substância, seja uma questão ambiental, poeira, ácaro, ou inseto, ou alimento, enfim, medicamento, se tem realmente uma relação direta com os sintomas que aquele paciente apresenta. Isso a gente pode, então, a partir desse momento, documentar isso com exames complementares, né? Então, testes cutâneos para identificar a sensibilidade àquela substância, ou testes in vitro, né? Exames no sangue para tentar identificar aquela sensibilidade. E aqui eu acho importante comentar, Guilherme, que assim, os exames, como o nome já diz, são exames que são complementares, né? Então, eles vêm complementar uma suspeita diagnóstica. Então, se eu suspeito que você tem uma alergia a um determinado alimento, eu vou pedir o exame complementar para aquele alimento. Se eu pedir para várias substâncias, vários alimentos, aos quais você não tem uma história clínica compatível de alergia, corre-se o risco desse exame vir falso positivo, e isso acaba levando a diagnósticos inadequados e tratamentos inadequados e restrições, muitas vezes, radicais de alimentos em algumas pessoas. Isso, infelizmente, é uma questão que a gente vê muito no dia a dia. Então, primeiro critério, estabelecer a relação causal daquela substância, ou alimento, ou medicamento, enfim, no quadro clínico alérgico que aquele paciente apresenta, e aí sim eu complementar isso com os exames. Uma vez isso confirmado, é um mecanismo realmente alérgico, que a gente chama de mediado por IgE, que é para o qual as vacinas realmente se propõem a ter uma eficácia, aí sim eu posso fazer um tratamento de dessensibilização alérgica. É um tratamento lento, porque exige a indução de vários mecanismos imunológicos, simplificando para criar uma tolerância, né, desviar a resposta imunológica para um mecanismo de defesa de uma forma bem simplificada, para que quando a gente entre em contato com aquela substância novamente, o nosso organismo passe a não reagir contra ela. A gente tem mecanismos de compensação ali, de tolerância, que ela não desencadeia aqueles sintomas todos. A vacina também é importante a gente colocar aqui que ela não é a cura da alergia. Ela é um tratamento para manter a alergia sob controle. Então, vai diminuir o quê? A frequência das crises, a intensidade das crises, mas, assim, geneticamente, aquele paciente continua com a predisposição ao quadro alérgico. Então, a gente tem sempre que dar esse tipo de orientação e informação, mas funciona muito bem quando bem indicado. Excelente, excelente, porque, assim, eu acho que, né, a gente vive hoje em dia uma facilidade de informações, né, e a gente, quando apresenta o nosso podcast, a gente fala muito disso, que a gente tem a preocupação com a informação segura. Eu recentemente estive numa publicação sua que você falava sobre justamente isso, né, na sua rede social, sobre a importância, e a gente, né, que tenta fazer essa medicina com seriedade, entende o quanto é importante que a gente tenha informações seguras às pessoas, porque as pessoas hoje têm muitas possibilidades de buscar informações, algumas melhores, outras piores. Então, eu acho muito interessante, então é importante que a gente possa estar mostrando que as vacinas, nesse universo,
quando bem indicadas, são seguras, são eficazes, e a gente sabe, né, como profissionais da área de saúde, que isso é verdade. Mas é nessa esteira das opções terapêuticas, das possibilidades, das medidas que são medicamentosas e não medicamentosas, fala o que mais assim, que você acha que é tão importante? Você já tocou em vários pontos que eu achei fundamentais, mas o que mais você acha para as pessoas que nos ouvem, assim, em termos de possibilidade, o que mais você gostaria de falar nesse sentido da esteira terapêutica? Coisas que você acha que são importantes as pessoas terem nessa linha de que são informações seguras, as pessoas terem como verdades técnicas que devem ser seguidas nesse universo da imunologia e da alergologia. Bom, falando de uma forma bem ampla, né, passando um pouco da fase de tratamento dos sintomas, né, que faz parte de tratamento de todo paciente, com sintomas que são extremamente desconfortáveis. Então, tratar bem a rinite alérgica com os medicamentos específicos, tratar bem a asma brônquica com os medicamentos específicos, o tratamento com a imunoterapia, ele não substitui esses tratamentos específicos, né, pelo menos não numa fase inicial. Muitas vezes o paciente entra numa fase de remissão, de controle, em que ele consegue ficar com poucos ou até nenhum medicamento de uso regular, tá? Mas existem vários outros tratamentos, né, dentro da imunologia. A imunologia, como a gente estava falando, ela entra em várias áreas, né? Então, quando a gente fala de imunoterapia, a gente está falando de uma coisa que, na verdade, tem vários desmembramentos, né? Então, a gente tem a imunoterapia dentro do contexto da dessensibilização alérgica, a gente tem a imunoterapia dentro do contexto da imunomodulação para algumas doenças infecciosas recorrentes, como, por exemplo, herpes de repetição, candidíase de repetição, ou mesmo infecções respiratórias de repetição, desde que a gente tenha afastado que esse paciente não tenha, de fato, um defeito de imunidade que esteja causando aqueles quadros infecciosos de repetição. Então, se eu não tenho uma imunodeficiência específica para aquelas infecções, eu posso fazer uma imunomodulação e ajudar esse paciente a diminuir a frequência dessas infecções também. Então, é um tipo de imunoterapia. E existem as imunoterapias que se fazem hoje para tratamento do câncer, né? Para várias outras condições clínicas que não são do dia a dia da prática da alergia e imunologia, mas que a gente também auxilia os colegas oncologistas, hematologistas, enfim, reumatologistas em várias terapias desse tipo. Então, a imunologia ela avançou muito nesse sentido. Então, dentro dessas outras terapias de imunomodulação, também tem os imunobiológicos, né? Tem as terapias células-alvo específicas, que são de grande avanço no tratamento de várias doenças, mas trazendo aí para a minha área, dentro da alergia especificamente, para aquelas doenças alérgicas em que a gente não tem uma resposta muito boa para os tratamentos mais convencionais. Ou o paciente tem um quadro muito severo e eu preciso fazer uma imunomodulação. Então, entra os anticorpos monoclonais para asma, os anticorpos monoclonais para dermatite atópica, dando uma qualidade de vida muito impactante, né, para os pacientes que têm os quadros mais severos dessas doenças. Então, é um grande avanço dentro da nossa especialidade. Valéria, assim, só essa tua resposta a gente já vê, assim, não só a tua gama de conhecimento, como, assim, aquilo que a gente falou um pouco antes do universo que a gente está falando. A gente poderia falar muito tempo. Infelizmente, não temos esse tempo. A gente, né, tem uma oportunidade de estar oferecendo, pelo menos, assim, uma entrada no assunto. Está sendo muito proveitoso, te agradeço enormemente. E aí, é muito interessante, porque esses temas que a gente conversou foi um pouco da estrutura que a gente pensou de levar de informação a quem nos acompanha, mas sempre que eu comento que eu vou entrevistar alguém, as pessoas perguntam quais são os temas, eu comentei que falaria com você e da minha admiração pelo teu trabalho, pela tua competência, e aí surgem aquelas perguntas, pergunta para ela um negócio para mim, principalmente as pessoas que não são da área de saúde. E eu achei muito interessante porque eu trouxe algumas poucas perguntas, uma delas é uma que é um clássico, né, que é um clássico assim, em pediatria, que é aquela história da criança que fica muito resfriada, não sei o que e tal. Ou às vezes acontece isso também com adulto, que a pessoa fala, meu Deus, eu estou com um problema de imunidade, né? Minha imunidade não está boa, porque eu estou resfriando muito e tal. O que é verdade e o que é mito nessa história de ficar doente com frequência? Eu dei o exemplo do resfriado comum, que são, né, situações clínicas frequentes, mas o que é mito, o que é verdade nessa história da imunidade concorrer para isso? Bom, primeiro a gente tem que saber se a pessoa realmente está tendo infecções recorrentes, né? Qual é o impacto que aquilo tem na qualidade de vida dessa pessoa e que tipo de infecção ela tem.
São infecções de vias aéreas superiores, né, com pouco tempo de evolução, com resolutividade rápida, sem maiores complicações, são comuns no dia a dia, né, de todos nós, né? Mais comum na criança, a gente sabe que a criança está criando o repertório imunológico dela, então ela acaba entrando em contato com os diversos agentes infecciosos e manifestando clinicamente esse contato, né, manifestando essa defesa sendo criada frente a esses micro-organismos, mas isso é autolimitado. Então, quando a gente não tem um quadro mais arrastado, uma complicação infecciosa recorrente, isso não nos causa preocupação, mesmo que aconteça várias vezes ao longo do ano, né? É importante ver como é que essa saúde dessa pessoa está de uma maneira geral. A mesma coisa para o adulto. As alergias são causas frequentes desses quadros recorrentes, então às vezes você pensa que é um resfriado e na verdade é uma rinite alérgica. O paciente tem lá uma exposição ambiental, ou mudança climática, ou entrou em contato com um alérgeno ambiental, poeira, ácaro, enfim, né, o animal doméstico, e aquilo, alguém que fuma em casa também. Isso é um fator extremamente que aumenta significativamente a frequência dos sintomas alérgicos e passa como se fosse um resfriado. Então, primeiro, criar uma história clínica muito bem documentada para saber qual é a relação realmente que existe entre o resfriado de repetição ou uma rinite alérgica de base, por exemplo. É claro que as alergias não são as únicas causas desses sintomas, existem várias outras condições clínicas que, numa anamnese, a gente vai detalhar melhor, não dá tempo da gente falar tudo aqui. E dentro de um contexto de se o paciente está fazendo infecções de repetição de fato, pneumonias, sinusites, otites recorrentes, é importante que a gente avalie também a questão imunológica deste paciente. Existe realmente um defeito de imunidade que justifique aquelas infecções. E geralmente, assim, quando a gente tem um defeito de imunidade causando infecção, essas infecções elas são mais frequentes. Usualmente são infecções que se arrastam, que são recorrentes, acontecem mais de 2, 3, 4 vezes ao ano. É comum também que o paciente não responda ao primeiro esquema antimicrobiano, precisa fazer novos esquemas de antibiótico. Se o paciente precisa internar para fazer antibiótico endovenoso, também tem que chamar atenção. Se ele tem infecção por algum agente fora do usual, uma bactéria ou um germe que a gente chama de oportunista, isso obviamente tem que chamar atenção, um sinal de alerta para pensar em defeito da defesa, né, da imunidade. Enfim, reações adversas a vacinas, vários critérios existem para a gente pensar se aquele paciente pode ter realmente um defeito imunológico de base que vai requerer uma investigação. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer a especialidade, existiam 80 doenças descritas de erros inatos da imunidade, que na época eram chamados de imunodeficiências primárias, né? Hoje se chamam de erros inatos da imunidade, que engloba uma grande quantidade de doenças, e hoje a gente conhece mais de 559 doenças geneticamente determinadas relacionadas a esses erros inatos da imunidade. São doenças raras, mas como um grupo, elas têm uma prevalência razoável dentro da população e requer que realmente a gente tenha um alto grau de suspeita clínica para não deixar passar, né, um diagnóstico desse que é potencialmente grave, né, com complicações e óbitos precoces. Então, tudo tem que ser avaliado caso a caso. Eu diria que impossível uma resposta melhor. Obrigado. E aí, a próxima pergunta foi uma construção que eu fiz em cima de uma coisa também que é muito frequente, que é essa questão do diagnóstico da alergia. E às vezes você, numa anamnese, uma conversa rápida com o paciente, você pergunta se ele é alérgico a alguma coisa, e é comum alguém referir alguma coisa, algum tipo de alimento, algum medicamento, alguma coisa, mas quando você vai construir um pouquinho melhor aquele conceito, você vê que aquilo não está tão bem definido, né? Assim, tal. E aí, justamente porque várias pessoas perguntam sobre isso, eu queria te perguntar como é que é essa coisa de entender ao que a pessoa, você já falou um pouco, né? Assim, dentro de todo o conceito que você vem expondo, mas essa coisa de definir quem é de fato alérgico ou não alérgico, né? Assim, essa questão de como que eu defino um pouco melhor essa questão quando eu quero construir esse conceito. Então, novamente a gente volta para a questão da história clínica, né? Com muito cuidado, porque muitas vezes chega, né, um paciente no consultório com uma queixa, às vezes vaga, às vezes mais específica, como urticária, por exemplo. Então, tentar estabelecer a relação causal de determinada substância, um alimento
ou um medicamento, de fato, com aquela reação que ele está apresentando. E direcionar a sua conduta investigativa naquela condição. Então, é o que eu estava normalmente comentando, a questão dos alimentos. Você testar vários alimentos, vai existir uma grande possibilidade de você ter um teste positivo para vários alimentos, tanto na pele quanto no sangue, porque é comum essa sensibilização, né, a alimento, mas o nosso próprio organismo, ele cria mecanismos de tolerância. Então, numa faixa etária em que a gente tem uma imaturidade intestinal, a gente pode ter essa resposta, né, como se fosse uma alergia, mas o próprio organismo cria tolerância. Só que se fizer o teste, vai aparecer aquilo ali. Então, por regra, você tem que direcionar a tua investigação diagnóstica de acordo com a sua história clínica para evitar esses falsos possíveis diagnósticos, né? Uma outra questão existe realmente uma dúvida, né? Essa relação não ficou muito bem estabelecida, o teste não esclareceu, ficou duvidoso, eu vou ter que submeter esse paciente, se for realmente uma questão significativa esse diagnóstico, a um teste de provocação. Tá? Esse teste de provocação oral para o caso de alimentos tem que ser feito em ambiente hospitalar, com supervisão clínica de um médico experiente, né? Um alergista experiente na condução daquele teste. Ele pode causar reações importantes, então precisa ter todo um suporte para que ele seja feito. E dentro dos medicamentos também é a mesma coisa. A gente pode fazer o teste de provocação com a medicação após toda uma sequência de testes que é feito para tentar identificar se aquele medicamento realmente é o causador daquela reação que o paciente apresentou. Para medicamento, a gente não faz isso sempre. Eu quero tirar dúvida se eu sou alérgico a iodo, eu vou fazer um radiocontraste, né? Essa é uma coisa que a gente ouve muito, não existe essa questão, né? Eu sou alérgico a camarão, será que eu vou ter alergia ao radiocontraste? Então, são mecanismos totalmente diferentes, né? O radiocontraste, por exemplo, não é um mecanismo alérgico, é um mecanismo de liberação de mediadores, que a gente chama de histamina, que vão dar aquele sintoma igualzinho da alergia. Então, não existe isso. Eu sou alérgico a camarão, não quer dizer que você vai ter uma reação com radiocontraste. Em relação ao medicamento, eu também não vou fazer para tirar a sua curiosidade. Eu vou fazer um procedimento anestésico, eu quero saber se eu sou alérgico ao anestésico. Não existe isso, porque o teste hoje pode ser negativo. Quando você tomar aquele medicamento ou for exposto àquela substância no futuro, você pode já ter criado uma sensibilidade a ela. Então, ele é feito dentro de um contexto realmente muito específico, em que eu preciso realmente excluir ou confirmar aquela alergia a determinado medicamento. Perfeito. Tocamos nos pontos que eu achei que eram fundamentais para esclarecimentos que nos acompanham. E a última pergunta, dessas que são construídas a partir das perguntas que as pessoas trazem, tem um pouco a ver, você falou do camarão, eu achei engraçado, porque essa questão das pessoas que falam das suas alergias surgirem em momentos diferentes da vida, né? As pessoas, às vezes, têm um conceito meio clássico de que, não, eu vou descobrir logo novinho que eu sou alérgico a alguma coisa. Eu falo, não, mas a minha prima se tornou alérgica a tal alimento quando tinha 30 anos, não sei quem apresentou. Como é que é essa construção das fases de aparecimento, digamos assim, para tornar fácil essa compreensão da alergia, dessa questão de o que é da infância, o que é do adulto, como é que funciona isso? O que a gente pode falar sobre isso? Na verdade, assim, não tem como a gente prever ao que nós vamos ser alérgicos, né? Em relação a alimentos, acho que é a sua questão principal, né? Na faixa etária pediátrica, a gente está se expondo de uma forma muito rápida, né, a vários antígenos. Antes se preconizava até que se evitasse de introduzir alimentos que eram considerados muito alérgicos, né? Hoje em dia isso caiu totalmente por água abaixo, né? Aquilo era totalmente sem embasamento científico. Então as crianças, às vezes, com uma história de alergia na família, um irmão que era alérgico, era colocado numa restrição alimentar, né, por muito tempo. Hoje em dia a gente sabe que isso não é recomendado, muito pelo contrário, é necessário que a criança tenha essa exposição, um repertório de alimentos muito significativo, né, com uma introdução orientada, porque isso, inclusive, previne alergias alimentares. Então, assim, o conceito mudou completamente, hoje baseado, né, em medicina baseada em evidências, né, embasamento científico muito sério, o que antes não era muito empírico, tá? Então, é muito importante trazer essa informação aqui. Agora, a qualquer momento a gente pode se sensibilizar a algum alimento ou alguma, né? Então, a alergia ela pode se manifestar dos 0 aos 100 anos, né? Como a população está envelhecendo muito, vamos botar 100, 120, né? No 0 a 80 é pouco hoje, né?
Então, a gente pode ter manifestação em qualquer faixa etária. É claro que existem aí também os mecanismos que a gente chama de epigenéticos envolvidos, tá? Então, a microbiota intestinal, o tipo de alimentação que você tem, se você vive na área urbana, na área rural, qual tipo de infecção que você já teve, tabagismo, enfim, esses mecanismos epigenéticos, eles funcionam como um interruptor, digamos assim. Então, eles tanto podem ligar como desligar algumas respostas genéticas. Então, eles podem nos proteger ou nos tornar mais sensíveis em algumas situações. Então, eles talvez expliquem algumas variações aí de quando você apresentou alguma determinada alergia ou não. Valéria, só tenho que te agradecer essa a contribuição, assim, de tornar tão claro e com uma forma, de novo, frisando, segura a qualidade das informações sobre sistemas que são tão interessantes, que são tão pertinentes a todas as áreas médicas. Então, nesse momento agora, a gente chega nas considerações finais de encerramento do nosso podcast, e eu brinco que é a hora que eu falo para você falar aquilo que eu esqueci de perguntar, então você pode falar qualquer situação e tal, já de antemão, te agradecendo enormemente, em nome do nosso podcast, da instituição do Grupo Pronto Baby, a tua presença e os teus esclarecimentos aqui nos acompanham. O prazer foi todo meu, né? Você sabe que você é um super amigo, né? E aqui é uma casa que eu amo de paixão, assim, tem um carinho todo especial. Mas então eu vou tocar num ponto que a gente tem muitos pacientes perguntando sobre, né? Eu vejo na internet isso o tempo todo também sendo colocado, é sobre esses medicamentos, essas terapias para melhorar a imunidade. Então, vamos falar soro da imunidade, né? Suplementação venosa de vitaminas em excesso, entre várias outras terapias que estão sendo indicadas aí, totalmente sem embasamento científico. Eu acho que é importante a gente comentar aqui, né? Por favor, não façam isso, né? São, inclusive, substâncias que podem colocar em risco, né, a saúde das pessoas. Então, procurem saber quem é o profissional realmente que vocês estão confiando a saúde de vocês, né? Se ele tem registro na especialidade, né? Como eu comentei naquela informação prévia, assim, é muito fácil a gente verificar esse tipo de informação, né? Através dos conselhos regionais de medicina, né? Das sociedades médicas de especialidades. Então, procurem, antes de qualquer coisa, saber se aquele profissional ao qual você está confiando o seu bem tão precioso que é a saúde, se ele realmente está habilitado a exercer aquela função. O recado principal, eu acho. Muito obrigado, muito obrigado. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do PBcast. Tivemos a honra, a alegria, o prazer de receber a doutora Valéria Joaquim falando sobre esse tema tão importante da medicina, que é a alergologia e imunologia, levando informação segura a quem nos acompanha. Muito obrigado, nos acompanhe nas redes.